O amigo. O meu serviço aqui é, não poucas vezes, muito inferior ao que desempenhava na vida de encarnado. Na minha vida de encarnado, era professor primário, e como tivesse agora, eu sei, grave embalagem do passado pesando sobre mim, no sentido do ceticismo, e sendo certo que as concepções antropomórficas sobre Deus não podiam ter em meus raciocínios aceitação, o que fiz, por quase toda a vida, foi ensinar um quase absoluto ateísmo. Afirmava que uma força regia o universo, mas que a isso chamar Deus era coisa de simplórios. Por razão moral, explicava que, em face de ser uma força com caráter geral para todos os efeitos, fria em todos os sentidos, de nada poderiam valer os atos ditos ou tidos como religiosos, comprados ou vendidos. Hoje, francamente, louvo-me de assim ter pensado, nisso estava certo, e com a consciência que venha de alcançar sobre uma divina essência, poder absoluto, que tudo engendra e rege de dentro para fora, sinto em mim apenas a dor moral de ter falhado no modo de interpretar essa divina essência, criando no ânimo dos pequenos disposição para negações prejudiciais. Não foi o que fiz no momento, foi o que causei, como consequência, o que me prejudicou muito. Como consequência para mim, ficou o ter-me encontrado em pós a desencarnação por acidente em um lugar onde não havia suficiente ar para respirar. Agora sei que nos planos astrais inferiores tanto se pode sofrer por ter de mais como de menos. Qualquer bem da vida. Pode parecer estranho, mas o desequilíbrio é quem gera todo o mal. E por aqui disso pode haver, por isso ou por aquilo, de um modo ou de outro, causando dor espiritual, moral, mental, intelectual e material a nosso modo. A nosso modo, sim, em vista de tudo ser questão de relação entre o indivíduo e o ambiente, sua intensidade psíquica e a densidade dos elementos cósmicos. Nós vivemos em pleno mundo material, para certos efeitos, bem assim como para outros, em mundo astral acentuado. Tudo é relativo em qualquer ponto do universo, dizem os mais sábios daqui. Por isso, enfrentamos dificuldades e contamos com gratos acontecimentos e sublimes possibilidades no mesmo ambiente. Faltava, pois, ar para respirar, no plano por onde perambulei uns 30 e poucos anos. Não que fosse triste de tudo, não que faltasse ali vida organizada, não que deixasse de contar com alguns bons recursos. O mal é que, havendo de tudo um pouco, havia pouco ar, causando isso muito sofrimento aos cidadãos do local. Havia épocas, como que periodicamente certas, em que o mal se agravava em forma de crises. O desespero roía, acabrunhava, tornava malucos a muitos. Alguns corriam, fugiam, queriam esconder-se em bosques ralos. Outros, notem bem e não pasmem, morriam. Sim, morriam, tendo de ser enterrados. E agora sei que não morriam, pois deixavam, como acontece na Terra, um corpo mais denso em troca de outro mais leve. Morrer era um modo de findar a purgação moral em tal plano. Outros modos existem, sendo que eu, por exemplo, tendo ido dormir uma noite, no dia seguinte acordei em lugar bem estranho. Até hoje, ninguém me disse o que comigo se passou, se morri por lá, se para cá fui trazido por alguém delegado para tanto. Como tudo é possível, porque de leis não há falta na obra divina, nem tenho interesse em procurar saber isso. Agora estou, pois, num plano socorrista, como faxineiro. Tenho 12 horas de trabalho por dia e não sou o único professor que está fazendo isso. Gente de bem mais alto coturno está passando por coisa pior. E por muito pior do que isto, vi gente muito mais importante do mundo passar em tenebrosos lugares. Isso, porém, serve-me de consolo.
Que seria dos pequeninos do mundo se os grandes de lá pudessem comprar também a justiça daqui? Pelo menos por estas bandas, ninguém poderá discutir a condição de um rei ou de um pária, por vê-los ambos em bem maus lençóis. Cada qual tem o seu, independente dos títulos do mundo, das prerrogativas da sociedade terrícola. Ninguém é julgado por ter sido rico, pobre, ignorante ou sábio, mas é julgado pelo modo como exerceu a sua vida, segundo cumpriu seus deveres. A Justiça Suprema não age por despeito, como julgam os beatismos tolos do mundo. É lá no plano da própria consciência, lá onde o ser em si mesmo sabe estar a falta cometida, onde pôs luz, encontra, e onde pôs trevas, não deixará de encontrá-las. O imperador como o lixeiro tanto podem ser bons como ruins. No pavilhão onde trabalho, pois, fui procurado por um amigo, o Simão. Vinha ele com ordem para me levar ao chefe dos serviços com urgência. Este Simão, é bom o diga, também veio de planos intelectuais do mundo físico, também teve seu quinhão na falta de ar, bem assim como distribuiu negação divinal a muitos irmãos da terra. Hoje, também estranha que tenha negado o Espírito Divino, sendo natural que mais do que ele não há o que exista. A vida regurgita de vida por todos os poros. O que se vê manifesto testemunha o supremo imanifesto de todos os modos. Até onde poderemos ser brutos, santo Deus? Vamos imediatamente, Janeiro, que o chefe deseja vê-lo. Disse-me ele de um modo interessante, sorrindo e apreensivo. Que há de novo? Indaguei curioso, notando-lhe o sorriso leve e a acentuada expectativa, enquanto largava a um canto vassoura, escovão e panos. Isto é o que eu quero saber, resmungou o amigo, fazendo um gesto de mão todo a seu modo, e acrescentou elucidativo. Você sabe que o plano divino não é o de nos ter rastejantes. Deus quer de nós coisa melhor. Quem sabe lá se isso não vem para você no curso dos liames, não virá me atingir também e beneficamente? Como a divindade não é aquela cegueira fria de que nós cogitávamos antigamente, e tudo o que faz é por meios naturais, sempre espero que no bojo de uma ação aparentemente alheia a mim, venha a mim diretamente alguma coisa boa. Quando todos na terra pensarem assim, considerei, e ele emendou com sua sempre boa dosagem de senso comum. Quando todos na terra pensarem assim, a humanidade viverá feliz, porque o bem de uma célula, verdadeiramente, só poderá ser como produto do bem geral. Menos disso, convulsões de toda ordem poderão abalar os fundamentos de toda e qualquer felicidade temporal. Nem que a tal morte tenha de intervir, interrompi-o, por me vir à tona uma avalanche de recordações que tais, todas de triste ânimo. Ao que ele, entre mentes, saltava um valo que carregava sujeira para lugares de treva, de onde vinham muitas vezes bramidos tristes, lúgubres, concluiu lastimoso. Nem se duvide, é só mesmo com muito de mortes e renascimentos. O de que, porém, é bom tratar é que nem a morte, com todo o seu séquito de vida e contundentes lições, faz agentes do mundo o que se julgaria por cálculo, por teoria. Nesse momento, quase transpondo o portal da diretoria, parei para indagar melhor, pois não havia entendido bem o sentido do palavreado, e ele repetiu mais explícito por outros termos. Pois você não sabe que apesar dos testemunhos do plano astral, fazendo-se manifestem nos centros espíritas os seres mais sofríveis, para servir de exemplo rude, nem por isso os encarnados apresentam, ou tratam de apresentar, melhor cartel de conduta? Bem, intervi, você poderá negar a qualquer um seu direito de experiência própria? Comece por nós o seu raciocínio. Quanta gente nos disse no mundo, sem dúvida, que estávamos pensando erradamente? No entanto, para nossos bestuntos, quem estava militando um erro? É razoável, concordou ele, e isso prova que o bicho mais rezador não é o mais...
E terminaria o pensamento de um modo menos recomendável no gênero humano se o chefe não tivesse vindo ao nosso encontro por ouvir-nos falar. Depois dos cumprimentos, disse-me o chefe: Janeiro, eu o felicito, vai deixar-nos rumo a seus mais belos ideais. É de meu dever humano e dirigente abraçá-lo com fervor, sentindo o valor de uma inteligência vigorosa e dócil. E como me viu num repente face a face com tudo quanto tinha sofrido nos lugares onde faltava o ar suficiente, eis que ele, penetrante que era, sem ser um grande espírito, observou: Felizes aqueles que aproveitam as sábias lições da vida, meu caro Janeiro. Errar é da própria vida, uma vez que o sentido da mesma é de baixo para cima, da ignorância para a sabedoria, da inconsciência para a consciência. Quantos estão em condições piores, muito piores, e esquecem-se de que sofrem de si próprios? Fez uma pausa regular e disse, ilustrando sua tese: Ontem, meus amigos, fomos socorrer um grande general do mundo que há quase 30 anos medrava pelos campos de sangue, morticínio e gemidos que lhe tocaram por turno com a desencarnação. Assim que lhe dissemos que era já desencarnado e que sofria o produto de suas próprias ações, perguntou-nos ansioso: Então, meu senhor, sofro por ter perdido alguma batalha? E quando lhe foi dito que sofria por tê-la ganho, pois foi um vitorioso até o final das campanhas, ele que compreendia bem o dever das conquistas externas, ficou sem compreender o sentido do dever para com as conquistas de si mesmo, dos sagrados impérios do espírito, resmungando deste modo: Mas, porventura, meu senhor, não estará falando com alguém que não é quem julga ser? Pois se fui um vencedor, de que me acusaria Deus? E o que fez com ele? Indagou o amigo Simão. Como não é justo pedir conselho a desvairados, e como é justo tratá-los como a doentes, desde que havia disposição reequilibrista em seu favor, tiramo-lo de onde estava e dentro em pouco será o seu substituto nos serviços de faxina, no nosso muito prestimoso serviço socorrista. Um mundo de coisas passou pela minha mente com relação ao ensino do Cristo sobre os exaltados que seriam humilhados e vice-versa. Enquanto isso, depois de receber do chefe o afetuoso abraço, entramos para o seu gabinete e deu-me ele o cartão que disse ter vindo de seus superiores hierárquicos, com o qual deveria eu apresentar-me no local para onde me levaria um dos seus auxiliares. Simão estava de folga. E como eu tivesse recebido ordem de não tornar ao serviço, fui com ele dar uma volta pelos arredores infelizes para o lado onde tudo era trevas, embaçamento, gemidos e blasfêmias. Não queria sair dali sem levar na lembrança certas impressões desagradáveis, para eventualmente um dia me servirem de avisos consciencionais. Ali, talvez mais do que em outras plagas, estava vigorosamente exposta a ação da lei de causa e efeito. Embora protegidos pelas barreiras defensoras, penetramos tanto nas brumas dolorosas que o terror parecia querer nos assaltar, fazer-nos correr. Uivos, gritos, berros, gargalhadas terríveis, lástimas, pedidos de clemência, vergastadas, palavrinhas e palavrões, influências energéticas perniciosas, mau cheiro, fedores insuportáveis. De tudo havia ali e tudo nos transmitia seu recado macabro. Quantos se julgarão culpados de suas dores? Indagou-me Simão. Não sei, mas como sempre culpamos aos outros pelos nossos fracassos.